Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial, que de terça-feira é o dia que eu fico assim mais animada, porque é neurociência na veia, direto, na corrente sanguínea, muita neurociência. Quando a gente fala desses temas mais hard, né, da neurociência, que às vezes precisam de um conhecimento um pouquinho mais elaborado, mas que a gente vai tentando traduzir para ser acessível para qualquer pessoa, que esse é o grande objetivo aqui do Nada Trivial, pegar coisas que são complexas e traduzir para ser acessível para todo mundo. E hoje eu vou tratar de um tema que, quem sabe, as pessoas já tenham ouvido alguma coisinha na rede social, e aqui mesmo no canal eu já encostei nesse tema, mas hoje eu vou direto ao ponto, que diz respeito à maturação do córtex pré-frontal. Por que será que esse tema é interessante? A gente já vai entender. Mas primeiro vamos descobrir de quem é que a gente está falando, né? Eu tenho aqui um modelinho de cérebro que eu vou usar para nos apoiar. Basicamente, não tem nada a ver com isso aqui, que isso aqui é o cerebelo, não é assunto de hoje. Também não tem nada a ver com isso aqui, que isso aqui é o tronco encefálico, também não é assunto de hoje. Espera aí que eu só vou me livrar aqui de gente que não tem que estar aqui agora. E fica aqui, ó, o córtex, tá bom? Na verdade, aqui tem mais que córtex, tá? Aqui toda essa estrutura que está aqui na minha mão, dividida nos dois hemisférios cerebrais, é toda a região do telencéfalo, que envolve o córtex cerebral, a substância branca e os núcleos da base. Mas eu quero falar hoje sobre uma área específica do córtex, chamada de córtex pré-frontal, como eu já disse para vocês. Então vamos tentar arrumar essa casa. O córtex frontal é o maior lobo cerebral. Ele vem desde uma região que fica mais ou menos aqui no meio, chamado de sulco central, e tudo que está à frente do sulco central é o córtex frontal. O pré-frontal é uma parte do frontal retirando as partes motoras. Então, essa região aqui do córtex frontal é uma região motora. E escapando da parte motora aqui na frente, tanto na porção dorsal quanto na porção ventral, nós temos o córtex pré-frontal. Tá? Então, essa região que está aqui dentro da minha mão, acho que está dando para vocês acompanharem a ideia. Pois bem, essa região do córtex pré-frontal, ela tem uma parte bastante conectada, bastante próxima às áreas motoras do cérebro, e uma parte mais próxima das áreas límbicas, né, das áreas emocionais, está aqui embaixo. Mas essa região é a última região do cérebro a alcançar o seu pleno desenvolvimento, a sua plena maturação. O que significa maturação para o córtex cerebral? Muito bem. Significa o seguinte: significa a possibilidade de desenvolver conexões de qualidade produzindo repertórios, tanto semânticos, comportamentais, como de tomada de decisão, e também muitos associados àquilo que a gente chama de funções executivas. Especialmente o córtex pré-frontal é muito importante para o desenvolvimento dessas funções. E o que são as funções executivas? É o recurso que nós temos no nosso cérebro para poder manipular, para poder trabalhar, para poder usar dados, informações, memórias, fatos que nós tenhamos acumulado no restante do cérebro. Então, vou dar um exemplo. Pega aqui, por exemplo, uma região próxima, aqui no occipital, uma região ligada à visão. Então, aqui a gente tem vários neurônios, várias conexões que vão cada vez se elaborando mais, produzindo informações visuais. Então, aqui eu interpreto as informações visuais, sabendo da cor, sabendo do formato, sabendo qual é o objeto, etc, etc. Agora, quando eu quero resgatar essa informação sobre algum objeto, mesmo que eu não esteja com ele aqui na minha frente, eu posso usar as funções do córtex pré-frontal para ativar esse circuito de significado sobre aquele determinado elemento, de tal sorte que essa função executiva acaba permitindo que nós usemos os recursos que a gente já tem instalados no cérebro. Por isso ela é tão importante. Também, com base nisso, nós conseguimos usar estas informações que estão das nossas experiências, das nossas emoções, de todos os recursos que a gente tem instalados no cérebro, nós podemos usar para fins de tomada de decisão. O que é melhor fazer? Se eu devo gastar o dinheiro agora ou se eu economizo? Se eu devo xingar uma pessoa, se eu devo bater ou não em alguém, se eu devo desrespeitar o professor, se eu devo desrespeitar o juiz, se eu posso, numa briga de bar, quebrar a garrafa e dar no meio de alguém, né?
essas decisões que são éticas, que são altruístas, que são decisões morais, também passam aqui pelo córtex pré-frontal. E ele vive trabalhando, né, de alguma forma, em conflito com as regiões mais subcorticais, áreas do cérebro que envolvem os núcleos da base, que envolvem o sistema límbico, o sistema emocional, que gerarão determinados impulsos, determinados modelos de comportamento que podem não ser os melhores do ponto de vista ético, moral, do ponto de vista social, cultural. E é isso que cabe ao córtex pré-frontal fazer: equalizar qual é a melhor resposta. Entendam que interessante que a maior parte desses neurônios que estão organizados aqui no córtex pré-frontal, eles têm uma função inibitória, como se fosse o freio de mão do cérebro, regulando os impulsos, regulando um desejo irrefreável de fazer alguma coisa, ou um ataque de raiva, de fúria. Então, por isso que se fala muito que parte do processo de inteligência emocional, que eu chamo de gerenciamento emocional, está aqui a partir das conexões que nós conseguimos executar no córtex pré-frontal. Pois bem, esse processo de maturação, a conexão, essa produção dessas conexões, a conectividade dessa região com outras áreas do cérebro, é um fenômeno que demora mais a acontecer. Na nossa espécie, dado o fato de que boa parte dessas funções são muito elaboradas e dependem de muitas informações, experiências, análise de resultados, intencionalidade, tomada de decisão, análise de risco, etc, 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 esse processo de maturação demora. E ele depende muito das experiências que o indivíduo tem na vida. Então, obviamente, quanto mais precocemente esse indivíduo precisa encarar resultados das suas ações, quanto mais de protagonismo, quanto mais de responsabilização ele tem, somado a ter o recurso para se responsabilizar, porque também não adianta você aumentar a responsabilização de uma criança de 8 anos achando que isso vai aumentar a maturação do córtex pré-frontal dela, não é isso. Nesse caso, ela não tem recurso, o que vai acontecer é que você vai sobrecarregar o sistema emocional. Mas também não precisa esperar o indivíduo fazer 50 anos de idade para maturar o córtex pré-frontal, né? Isso nem é desse jeito. Um exagero aqui para, né, caricaturar essa situação. Mas entre 18 e 25 anos, né, nessa última fase aí da entrada do jovem adulto na vida adulta, nós teremos o finalzinho desse processo de maturação, que pode ser mais ou menos acelerado a depender dessas experiências de vida que o indivíduo tem. O que nós temos percebido é que as novas gerações têm um processo de entrada no modelo de responsabilização e de percepção de valor, de risco, um pouco retardado, especialmente se for um indivíduo que faz parte, né, das camadas mais hã, abonadas, mais privilegiadas da sociedade, né, então indivíduos que ficam protegidos nos muros dos condomínios ou, em condições de famílias que acabam tamponando toda e qualquer consequência deletéria que ele poderia experimentar, e com isso esse processo pode vir a ser menos elaborado ou mais lento. Já indivíduos que estão, quem sabe, expostos a situações de maior responsabilização e de maior dano e maior risco, podem ter esse processo um pouco acelerado, mas nada que mude essa faixa etária entre 18 e 25 anos de idade, que é onde a gente entende que se tem um processo completado de maturação do córtex pré-frontal. E qual é a consequência disso? Né? Do ponto de vista social, a gente precisa pensar que possivelmente a gente tenha que ir aumentando o nível de responsabilização do indivíduo sobre suas atitudes aos poucos. Né? É muito importante que na sociedade a gente diga qual é a maioridade penal, né? Em que momento o indivíduo começa a responder pelos seus atos. Eu acho, sinceramente, que nós poderíamos fazer isso de forma gradual, que nós poderíamos ter uma legislação que considerasse que para determinados crimes hediondos e que realmente fogem completamente de uma percepção de culpabilidade, de valor, nós tivéssemos uma maioridade penal como é hoje, né, perto de 18 anos, ou até mesmo para crimes hediondos, nós poderíamos reduzir isso a 16 anos. Né? Porque, a depender da gravidade do crime, muito precocemente o indivíduo sabe que ele não deve executar aquele tipo de atividade. Mas coisas intermediárias poderiam ter alguma flexibilidade a ponto do indivíduo passar por processos de treinamento e de identificação e análise de risco das suas atitudes, de responsabilização e protagonismo, né, autonomia, para que ele fosse cada vez mais preparado para encarar a sua maioridade penal completa.
né, que poderia vir aí com 21 ou 22 anos, né, e até mesmo para alguns crimes que a gente considera que podem ser negligenciados, por exemplo, crimes, eh, ligados à tecnologia, crimes de bullying, crimes que são mais difíceis de serem educados ou percebidos, a gente poderia, quem sabe, dar um pouco mais de prazo para esse indivíduo se dar conta da responsabilidade que ele tem. Mas o fato é que nós precisamos pensar neste processo como um processo de educação, somado a um processo de responsabilização e somado à compreensão sobre o cérebro humano. Então, é isso que a gente faz aqui no Nada Trivial. Leva essa discussão para um outro nível de complexidade. Porque se fosse trivial, não ia ter a mínima graça, não é mesmo? Então, continue acompanhando todos os dias úteis, são dias de vídeo novos por aqui. Amanhã tem o Leia Comigo ao vivo, acompanhe a gente, e a gente volta no restante da semana, quinta e sexta-feira, com os nossos vídeos voltados à educação e também voltados ao autodesenvolvimento. Te espero em todos, hein? Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que vai gostar dessa conversa e também se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Ficar muito chateado se você não fizer. Um grande abraço e até o próximo.